nossas aulas, hoje falaremos sobre proteínas. Para que vocês se localizem aí na apostila, a gente está na apostila 2, módulo 5, página 321. Aqui, gente, eu coloquei o título como substâncias orgânicas, proteínas, para que vocês possam se lembrar que a gente ainda está falando de substância orgânica. Vamos relembrar o que é uma substância orgânica. Uma substância orgânica é uma substância que tem carbono na sua constituição e que geralmente tem uma alta quantidade de energia mantida lá nas suas ligações químicas. Ok, agora que a gente já relembrou o que é uma substância orgânica, vamos falar sobre as proteínas. Primeira pergunta aqui que eu estou colocando para vocês é onde elas são encontradas. E a própria imagem aqui já está respondendo essa pergunta. Então a gente tem proteína lá na carne vermelha, que acho que é o alimento mais conhecido pela alta quantidade de proteína. A gente tem peixes, derivados do leite, por exemplo, queijo. A gente tem os ovos também, que tem uma alta quantidade de proteína. Mas a gente também tem vegetais, que tem uma alta quantidade de proteína. A gente tem, por exemplo, a soja e outras leguminosas, e até alguns outros alimentos que não estão representados aqui. Por exemplo, brócolis e também os cogumelos. São outros alimentos que também têm uma alta quantidade de proteína na sua constituição. Vamos lá, então. Seguindo agora, gente, para que a gente possa entender uma proteína, que é uma molécula grande, a gente precisa entender o pequeno primeiro. A gente precisa entender como que essa molécula grande é formada. Essa molécula grande é formada, a proteína é formada, através da junção de pequenas moléculas menores, que são chamadas de aminoácidos, que são aqui os monômeros. Se vocês lembrarem lá, quando a gente está falando de carboidrato, a gente já falou um pouco sobre o que é um monômero. O monômero é uma unidade pequena que compõe aí uma unidade grande, depois vai sendo juntado um monômero com outro, e depois a gente tem um polímero aqui do lado. Vamos falar então. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo que eu dei na aula para vocês sobre um colar de pérolas. A gente tem que a pérola sozinha é um monômero, e quando a gente junta essa pérola aqui num colar de pérolas, junta então, pega uma pérola e junta na outra, a gente tem formado um polímero. Então tá, isso foi uma alegoria para tentar mostrar para vocês o que é essa diferença do monômero para o polímero. Mas é claro que uma proteína não é um colar de pérolas, né, gente? Então vamos entender quimicamente o que é uma proteína. A proteína nada mais é do que basicamente essa constituição que a gente tem aqui do lado. É importante que vocês saibam, gente, que a gente tem dois grupos químicos funcionais nessa molécula de proteína, seja ela qual for. A gente tem um grupo amino aqui do lado, que é caracterizado pelo nitrogênio ligado a dois hidrogênios, e a gente tem um grupo carboxila, que é caracterizado por um carbono ligado com um oxigênio e um hidrogênio, e uma dupla ligação com outro oxigênio. Isso aqui, gente, vocês precisam saber esse nome aí, amino e carboxila. Geralmente é perguntado em algumas questões. Vocês precisam se lembrar desses dois nomes e saber aqui que o amino tem um nitrogênio na sua constituição. Além disso, gente, além dessas duas porções, a gente também tem um radical. O que é um radical? O radical pode ser qualquer coisa. Pode ser desde um hidrogênio aqui até uma outra superligação que tem várias outras elementos químicos ali ligados. Esse radical é o que vai diferenciar todos os aminoácidos. E a gente tem 20 aminoácidos diferentes, todo mundo. Então, desde uma pessoa até um cachorro, ou então uma bactéria, a gente tem apenas 20 aminoácidos que são os únicos na natureza. Então, aqui, se vocês olharem, gente, nesses exemplos aqui de aminoácidos que eu coloquei, a gente tem sempre aqui um grupamento amina. Então, aqui olhando na serina, nesse aqui em cima, a gente tem um grupo amino aqui do lado, com o nitrogênio, e um grupo carboxila, aqui, ó, caracterizado pelo carbono ligado com dois oxigênios e um hidrogênio. Mas se vocês olharem aqui a parte de cima, onde eu circulei em cada uma dessas moléculas, a gente tem diferentes radicais. E é isso justamente que eu tô falando para vocês, que pode ser substituído para formar os diferentes aminoácidos. Se vocês notarem todos esses aminoácidos aqui, vocês vão notar que essa é a única diferença entre eles. Então, é isso aí, gente. Agora, vamos seguindo. Além disso, além de falar sobre os aminoácidos, agora a gente precisa classificar eles em duas classificações diferentes. A gente precisa saber se ele é natural
ou se ele é essencial. O que isso significa? Quando a gente fala que um aminoácido é natural, ele quer dizer que ele está sendo produzido pelo próprio organismo. Então, o meu próprio organismo é capaz de produzir aquele aminoácido. Entretanto, a gente não consegue produzir todos os aminoácidos que a gente precisa para construir as nossas proteínas. Então, a gente precisa ingerir alguns aminoácidos da nossa alimentação. E esses são chamados aminoácidos essenciais. Aqui embaixo que a gente tem. Então, são aminoácidos que são produzidos por outros seres vivos. Então, a gente precisa se alimentar desses seres vivos para ter acesso a esses aminoácidos. Agora, gente, que a gente entendeu a constituição primária ali da proteína, que são os aminoácidos, a gente precisa entender a estrutura geral das proteínas. E, basicamente, a gente tem 4 estruturas aí. A primária, a secundária, a terciária e a quaternária em alguns casos. E a gente vai tratar aí um pouquinho de cada uma delas para entender como cada... Vamos começar então pela estrutura aqui primária, gente. A estrutura primária de uma proteína nada mais é do que um monômero ligado ao outro, ou seja, um aminoácido ligado ao outro. Lembrando lá da nossa analogia, se a gente pegasse aqui as pérolas, que seriam os monômeros, a estrutura primária seria basicamente isso daqui. Um monômero ligado ao outro. Ligado pelo quê? Por uma ligação peptídica. Lembra lá nos carboidratos, a gente chamava ligação de glicosídica. Aqui o nome é diferente, mas a ideia é a mesma. É ligar um monômero ao outro. Só que aqui no caso da proteína a gente chama de ligação peptídica. Então aqui agora a gente tem uma ligação juntando então um monômero ao outro. A gente tem aqui uma ligação peptídica. Agora, gente, a gente estava falando aqui um exemplo, assim, lúdico para vocês, mas agora a gente vai falar quimicamente mesmo o que é essa estrutura primária, como acontece essa ligação peptídica. Então, vamos olhar aqui, ó. Olhando, então, primeiro para o aminoácido. A gente tem uma parte amino, aqui, perdão, gente, vou deixar sem aqui para mostrar para vocês. A gente tem uma parte aqui amino, que é caracterizado pelo nitrogênio, e uma parte carboxila, ligada aqui pelo carbono, com dupla ligação com oxigênio, ligado a um OH. Além do radical, né? Aqui colocou um radical 1, que poderia ser qualquer radical. E a gente tem aqui um outro aminoácido, que também, como um aminoácido, possui a sua parte amino e a sua parte carboxila. Então, aqui o amino caracterizado pelo nitrogênio, o carboxila caracterizado pelo um carbono ligado com uma dupla ligação com oxigênio, ligado a um OH. E também um outro radical aqui. Poderia ser o mesmo radical? Poderia. Poderia ser um radical diferente? Poderia. Tanto faz aqui, gente. É só um exemplo. Então, aqui a gente chamou de radical 1, radical 2. Então, são 2 aminoácidos diferentes. Tá ok. E onde acontece essa ligação química? A ligação química acontece a partir de uma parte da carboxila de um aminoácido e da parte amino de outro aminoácido. Então, que parte da carboxila? Então, a carboxila, lembre-se que é essa parte inteira aqui. A gente tem aqui a parte OH, é ligada nessa ligação peptídica. Já na parte amino, é só o H que entra nessa ligação. Então, a gente tem 2 Hs, da carboxila, o outro do amino, mais um oxigênio da carboxila, dois hidrogênios mais um oxigênio, a gente vai ter então a formação de uma água. Então essa ligação química tem como subproduto, um produto lá, que não é objetivo, mas acaba acontecendo, que é uma água, uma molécula de água. Além de, claro, a ligação peptídica. Então a gente tinha aqui 2 aminoácidos separados. Agora a gente tem um dipeptídeo. Um peptídeo, sempre que vocês ouvirem falar sobre peptídeo, está remetendo à proteína. Di, porque está ligado a 2 aminoácidos diferentes. Então aqui, gente, se vocês notarem essa parte aqui, a gente tem novamente aqui desse lado uma parte amino e uma parte carboxila, assim como qualquer proteína, qualquer aminoácido. Além de, é claro, a ligação peptídica. Aqui, então, a gente tem a formação de um dipeptídeo. Vamos lá seguir, então. Se vocês notarem também, a gente pode fazer aqui uma pequena relação numérica dessas relações químicas aqui. A gente tem que o número de ligações peptídicas vai ser igual ao número de aminoácidos menos 1.
essa formulazinha aqui vai funcionar para qualquer proteína. Vamos olhar aqui nesse exemplo que a gente tem. A gente tem como número de ligações peptídicas, não sei, mas eu tenho aqui 2 aminoácidos diferentes. Menos 1, que é da conta. A gente tem que o número de ligação peptídica é apenas uma. Assim como vocês podem ver, sempre a ligação de 2 aminoácidos gera apenas uma ligação peptídica. Se vocês usarem essa equação aqui, vocês conseguem achar o número de ligação peptídica para qualquer proteína, sabendo a quantidade de aminoácido, é claro. Então, aqui, gente, a gente tem que a estrutura primária de uma proteína vai ser um polipeptídeo. Até agora a gente mostrou como que de 2 monômeros a gente forma um dipeptídeo, apenas 2 monômeros juntos. Mas a verdade é que uma ligação, uma estrutura primária, tem diversos monômeros ligados. Então, aqui seria esse exemplo aqui, ó, gente. A gente tem vários monômeros ligados aqui da nossa pérola. E cada uma dessas ligações que junta uma pérola a outra é a nossa ligação peptídica. Mas agora, trazendo novamente para o real, a gente tem aqui diversos aminoácidos, são nomes que vocês não precisam decorar, vou falar aqui alguns para vocês. A gente tem a metionina, glicina, leucina, serina, triptofano e valina aqui. São nomes de aminoácidos diferentes que vocês não precisam decorar. Mas aí, isso aqui é uma estrutura primária, que nada mais é do que um aminoácido ligado a outro através de uma ligação peptídica. Então, fechamos aqui a estrutura primária. Vamos agora para a secundária. A secundária, gente, vocês precisam entender que é simplesmente esse início de um enovelamento da proteína. O que eu quero dizer? Antes a proteína tinha uma relação mais reta. Lembra que a gente falou lá que é linear, a estrutura primária? Agora não. Ela vai começar a formar alguma coisa mais estrutural, ela vai começar a ganhar volume, ela vai ficar aqui enrolada, aqui nesse caso aqui. A gente tem 2 exemplos de estruturas secundárias aqui nesse slide. A gente tem a folha beta, que é essa aqui do lado, e a alfa-hélice aqui, que também são nomes que vocês não precisam saber, mas se vocês ouvirem falar aí, vocês podem associar com a estrutura secundária da proteína, que é então esse início do enrolamento da proteína. Agora a gente tem a estrutura terciária. O que acontece na estrutura terciária? A gente tinha esse início de novelamento, que estava lá, por exemplo, assim, estava enovelado. De repente, ele vai se torcer sobre si mesmo. Então, se antes a gente tinha uma estrutura assim, agora ela vai se fundir, se virar de um lado para o outro, torcendo sobre si mesma. É o que está sendo mostrado aqui do lado. Essa é a estrutura terciária da mioglobina, que é semelhante à hemoglobina, só que ela é uma proteína que transporta oxigênio dentro dos músculos, diferente da hemoglobina que transporta o sangue, transporta oxigênio no sangue. Então, isso aqui é basicamente a estrutura terciária. Vocês precisam saber que a ligação estrutura secundária e a terciária basicamente é mantida por ligação química. Então, a gente tem umas partes que são atraídas por outras. Tem uma relação de ligação de hidrogênio, que a gente falou lá quando a gente falou da água, mais ou menos por aí, que faz com que aconteça essas torções, que faz com que a proteína ganhe esse volume, ganhe essa estrutura visual aí que a gente está vendo na foto. Na foto não, no esquema, perdão. O que mais que a gente tem para dizer sobre a terciária, a estrutura terciária? É que ela é a forma final da proteína funcional. O que eu quero dizer com isso? Que a proteína não funciona quando ela está na estrutura primária ou secundária. Quando ela adquire a estrutura terciária, ela passa a funcionar. Ela passa a adquirir a função para a qual ela foi produzida. Aí sim ela consegue atuar como uma proteína. Mas a gente tem ainda mais uma outra estrutura, que é a estrutura quaternária. A quaternária é a mais simples de se lembrar, porque ela nada mais é do que a junção de 2 ou mais cadeias polipeptídicas. Basicamente, é a ligação de 2 ou mais estruturas terciárias ligadas juntas. E aqui, como exemplo, eu trago para vocês a hemoglobina. A hemoglobina nada mais é do que 4 diferentes cadeias polipeptídicas juntadas uma na outra. Então, a gente tem 2 dessa roxa aqui, ó, vocês não conseguem ver a diferenciação, mas eu asseguro para vocês que são 2. A gente tem uma aqui desse lado, outra aqui do outro lado e 2 vermelhas. Uma aqui embaixo, outra aqui embaixo. Então, a estrutura quaternária nada mais é
do que a ligação de duas ou mais cadeias polipeptídicas. Basicamente é isso que vocês precisam saber aqui sobre as estruturas, gente. Então aqui a gente trouxe um resuminho. Lembrando lá então que aqui a primária é a ligação de um aminoácido ou outro, uma ligação linear, feita através de uma ligação peptídica. A secundária aqui é o início da torção da estrutura da proteína. A terciária é ela torcendo sobre si mesma. Vocês podem olhar aqui no exemplo, gente, que ele tá dando um zoom aqui, ó. Olha como que é o que eu tava explicando para vocês. Aqui ela começa a se novelar na secundária. Então aqui a gente tem, só que ela começa a dobrar sobre si mesma aqui na terciária. E por fim a gente tem a quaternária, o que nada mais é do que a junção de duas ou mais terciárias, de duas ou mais cadeias polipeptídicas. Isso aqui é o resumo das estruturas das proteínas. Agora a gente vai falar de uma outra coisa, que é a desnaturação da proteína. O que é uma proteína desnaturar? A desnaturação da proteína nada mais é do que a perda dessa estrutura tridimensional que ela adquiriu lá ao longo das estruturas da proteína. Ela vai perdendo. Aqui nesse exemplo, a gente tem mostrado aqui, ó, uma estrutura terciária, que ela tá toda enovelada, toda com uma estrutura tridimensional complexa, e de repente ela perde. Ela volta a virar simplesmente um fio. Mas é importante aqui dizer, gente, eu vou ressaltar lá depois também, que ela nunca perde a estrutura primária. A ligação peptídica entre um aminoácido e outro nunca é perdido, mesmo que aconteça a desnaturação. Vamos lá então. Em que situações acontece a desnaturação de uma proteína? Em duas situações diferentes. A primeira que a gente vai falar é sobre o aumento da temperatura. Então aqui eu tenho novamente um exemplo para vocês pensarem. Vou usar aqui uma garrafa de água. É claro que uma proteína não é uma garrafa de água, só para vocês entenderem a ideia. Se eu colocar essa garrafa de água no fogo, vocês não concordam comigo que ela vai ficar toda desconfigurada? Ela vai perder a estrutura tridimensional que ela tem? Essa estrutura de uma garrafa certinha, ela vai ficar toda esquisita? Vocês não concordam comigo que quando isso acontecer, ela vai perder a função? Ela não vai conseguir exercer mais a função certinha dela, que é guardar água, que é ser anatômica pra gente colocar lá na nossa mochila? Vocês não concordam comigo? Então, por isso que é o aumento da temperatura. Se vocês pensarem, por exemplo, na diminuição da temperatura, se eu colocar essa garrafa aqui lá no freezer, diminuindo a temperatura, a garrafa de água vai ficar congelada, mas vocês não concordam comigo que ela não vai perder a forma? E se ela não perde a forma, ela não vai perder a função? É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam aqui da proteína. Quando eu aumento a temperatura, ela perde essa estrutura terciária, quando eu diminuo a temperatura, não. Então, é apenas quando eu aumento a temperatura que acontece a desnaturação, que acontece essa perda aí da estrutura terciária. Agora, outra situação que também pode ocorrer a desnaturação de uma proteína é alteração no pH. E o pH, sim, gente, vai ser tanto para aumentar quanto para diminuir. Quando a gente fala da temperatura, só desnatura quando aumenta. Quando a gente fala do pH, tanto o aumento quanto a diminuição leva à desnaturação. Então, aqui o pH é basicamente essa estrutura aqui, essa escala aqui. A gente tem pHs mais ácidos, que a gente diz que a substância é mais ácida, ou então ela é mais alcalina, ou então se ela estiver lá no pH 7, ela é um pH neutro. E aí, gente, é importante dizer que cada proteína tem um pH ideal diferente. Por exemplo, se eu pegar uma proteína que tem um pH ideal neutro, se eu colocar ela tanto num meio alcalino quanto no meio ácido, ela vai desnaturar, porque nenhum dos dois extremos é onde ela se encontra, é o que é mais adequado para ela. Entretanto, se eu pegar uma proteína que atua num pH 2, que é um pH bem ácido, se eu colocar ela lá num pH neutro, que é 7, ela também vai desnaturar. Ou seja, aqui eu quero dizer para vocês que cada proteína tem seu pH ideal específico. Então, não existe um geral, pH neutro é bom, alcalino é ruim, ácido é ruim. Não, vai depender de cada proteína, porque cada proteína atua num ambiente diferente. Falando agora sobre algumas características importantes da desnaturação de proteínas, a primeira que eu vou destacar aqui é uma que a gente já conversou, gente, que é o fato da desnaturação não quebrar ligação peptídica. O que eu quero dizer com isso? Que a desnaturação proteica
nunca desfaz lá a estrutura primária da proteína. Ela sempre desfaz lá a estrutura terciária, a quaternária. Nunca a primária, gente. A estrutura primária, uma vez formada, vai continuar lá, mesmo que aconteça a desnaturação. Outra informação importante é que quando acontece a desnaturação proteica, quando é perdida essa estrutura terciária, a estrutura quaternária, a proteína não funciona mais direito. Ou seja, quando eu perco lá a estrutura tridimensional dessa proteína, ela não vai conseguir mais exercer a sua função biológica apropriadamente. Lembrem-se lá da garrafinha. Quando eu esquento ela, quando eu estou desnaturando ela não consegue mais carregar a mesma quantidade de água. Não vai ficar mais tão adequada para eu colocar na minha bolsa. Ou seja, a função que ela tinha inicialmente, ela não vai conseguir cumprir direito. As proteínas não funcionam uma vez que elas estão desnaturadas. A outra informação importante que eu quero que vocês saibam é que algumas proteínas, quando colocadas de novo na sua situação inicial, na sua situação ideal, ou seja, no pH ideal dela e na temperatura ideal dela, algumas proteínas conseguem voltar, mesmo depois de ter sido desnaturadas. Outras não. Isso também depende da quantidade de temperatura que a gente deu, ou então na mudança do pH. Se for uma mudança muito brusca, um aumento de temperatura muito grande, talvez essa proteína não vai conseguir voltar. Então existem aí casos e casos. Agora falando sobre as funções da proteína, das diversas proteínas, né, gente? A gente tem uma enorme quantidade de variedade de proteínas. A primeira função que eu quero que vocês saibam é a função estrutural. Lembrem-se lá que a gente sempre fala que a função estrutural é a função de construção. A proteína aí é uma molécula muito importante para construir os nossos tecidos. Por exemplo, o tecido muscular, muito conhecido, né? As pessoas ingerem uma quantidade grande de proteína para ir para a academia e ganhar massa muscular. Está relacionado com isso. A proteína é importante para fazer o tecido muscular. Outra também que eu quero que vocês se lembrem é a membrana plasmática, que é lipoproteica. A gente já falou lá dos lipídios, dos fosfolipídios que compõem aqui a membrana plasmática, mas ela também é constituída de proteínas. As proteínas têm uma função aqui muito importante na membrana, gente. Então elas estão representadas aqui por essas coisas rosas aqui, ó. Eu até destaquei aqui, ó, escrito proteína. Outra proteína que eu quero que vocês saibam o nome, não necessariamente saibam, mas eu gostaria que quando vocês ouvissem falar, vocês se lembrassem que é uma proteína, que é o colágeno e a queratina. O colágeno ali, muito importante para a firmeza, por exemplo, da pele, além de constituir alguns outros tecidos também, e a queratina, que faz principalmente a proteína do cabelo. Então aí muito importante, tem mulher que usa cremes de cabelo com queratina, enfim, homens também. É uma proteína legal ali para a constituição do cabelo. Outra função também que eu gostaria que vocês soubessem da proteína é o controle do metabolismo celular, através do quê? Das enzimas. A gente já falou aqui bastante sobre enzimas. Que enzimas nada mais são do que umas proteínas especiais que são capazes de acelerar uma reação química, são capazes de catalisar uma reação química. Que eu trouxe um exemplo da pitialina, que é uma enzima que vocês vão falar lá quando vocês estudarem sobre o sistema digestório. Outra função importante também das proteínas, gente, é defesa. Os famosos anticorpos aí. Agora a gente falando sobre coronavírus, a gente tem ouvido falar bastante na televisão sobre anticorpos. Anticorpos nada mais são também do que proteínas, que ajudam ali no sistema imune a nos defender de ameaças externas. Outra função importante das proteínas, que a gente já acabou conversando aí ao longo das nossas aulas, é transporte de substância. A gente tem a hemoglobina, a mioglobina, que eu falei nessa aula aqui para vocês, e também lembra que a gente falou lá do LDL e o HDL, as lipoproteínas que transportam colesterol? Então, elas também nada mais são do que proteínas. Essa é outra função importante das proteínas, transportar substâncias. E a última aqui que eu vou falar para vocês, a última função, é a função hormonal. Existem alguns hormônios, por exemplo, a insulina, que nada mais são do que proteínas. Agora, gente, a gente já finalizou a nossa teoria aqui. Agora a gente vai seguir para os exercícios de aplicação. A gente continua no módulo 5, mas agora a gente vai lá para a página 333. Seguindo, então. Exercício 1. Os meios de comunicação recentemente divulgaram que a venda de carne para a população caiu em 60%, sem haver aumento no consumo de aves e peixes.
Esse fato é preocupante porque indica que foi reduzida a ingestão de nutrientes com função plástica, que são, eles dão algumas opções aqui. A gente não usou muito a palavra função plástica, a gente usou mais o termo construção ou função estrutural. Se a gente olhar aqui as nossas opções, geralmente a gente vai pensar ligar a função estrutural principalmente à proteína, mas aí vocês poderiam dizer talvez que seria glicídio, carboidrato. Existem alguns carboidratos também que têm essa função estrutural. Mas aqui no enunciado, gente, ele está falando de carne. Carne é um alimento que tem uma alta quantidade de proteína e não de glicídio. Então aqui o glicídio ou o carboidrato não faria sentido. Então, função plástica, a gente já pensa em proteína. Se falar de carne, então, aí que a gente reafirma. Então, a gente vai lá para a alternativa E, proteína. Sim, então, para o exercício 2. Leia as afirmações a seguir. A gente vai ter que julgar aqui se são afirmações corretas relativas às proteínas ou não. Então, já vamos falando sobre cada uma delas. Primeira afirmativa. São essencialmente formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Sim, gente. Lembrem-se lá que lá no começo da aula a gente falou que as proteínas são moléculas orgânicas. E essa é a função básica, os elementos químicos básicos que constituem as moléculas orgânicas. Lembrem lá que eu dei como dica para vocês se lembrarem da palavra CHON, que é a inicial de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, essa afirmação aqui está correta. Vamos para a segunda. São macromoléculas formadas pela união sucessiva de carboidratos. Não, gente, é formado pela união de aminoácidos. Não faz sentido nenhum essa daqui. Carboidratos é uma outra classe de moléculas orgânicas. Proteína é uma coisa, carboidrato é outra. Então, essa aqui a gente elimina. Agora, 3. Podem formar estruturas diferenciadas, denominadas primária, secundária, terciária ou quaternária. Sim, foi toda aquela conversa que a gente teve, que a gente descreveu cada uma dessas estruturas. Essa está correta. 4. Seu constituinte básico é o aminoácido. Está correto também. Lá, o aminoácido é o monômero das proteínas. Então, essa aqui também está correta. Chega à conclusão, então, que a 1, a 3 e a 4 estão corretas. Ou seja, alternativa C. Exercício 3. A gota é uma doença inflamatória relacionada com aumento de ácido úrico no sangue, hiperuricemia, resultante da deposição de cristais de ácido úrico, geralmente nas articulações, sendo considerado uma anomalia reumatológica. É uma afecção habitual entre 30 e 50 anos de idade, com predomínio no sexo masculino, 95%. No sexo feminino, ocorre geralmente após a menopausa. Sabe-se que o ácido úrico é um resíduo metabólico nitrogenado. Considerando-se a composição química dos diferentes nutrientes, que tipo de alimento um indivíduo com esse distúrbio deve evitar? A gente precisa destacar aqui no enunciado, gente, está falando que é um resíduo metabólico nitrogenado, o ácido úrico. Esse é o problema da doença. Então, a gente vai ter que procurar aqui um alimento que tenha um nutriente que possui nitrogênio na sua constituição. Se vocês lembrarem aqui da nossa recente aula de proteína, vocês vão lembrar dessa estrutura aqui do aminoácido, que é a base da formação das proteínas. O aminoácido possui aqui o grupo amino, que possui o nitrogênio. Então, o nosso problema aqui, o nosso alimento-alvo, é um alimento que possua proteína. Mas aí, a gente vai ter duas opções. Um alimento pobre em proteínas ou rico em proteínas. Alternativa C ou E. A gente está querendo reduzir, não é? A gente está querendo diminuir. Esse é o problema, o excesso de nitrogênio. Então, a gente vai ter que retirar um alimento que é rico em proteína. Esse alimento rico em proteína vai fornecer uma maior quantidade de nitrogênio, e é isso que a gente não quer para essa doença. Portanto, a gente fica com a alternativa E. E assim a gente finaliza aqui o nosso módulo 5, gente. Vou trazer minha imagem aqui de novo para baixo. A gente está finalizando aqui o módulo 5. Como sempre, eu vou deixar aqui alguns exercícios sugeridos para que vocês possam treinar. Esse módulo aqui é um pouco mais difícil, eu concordo com vocês, provavelmente vocês vão achar, eu também acho.
entender essas estruturas aí na primária, secundária, terciária, quaternária é um pouco mais complicado, a desnaturação. Então, deixei mais exercícios aqui sugeridos do que geralmente eu deixo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo no plantão ou então deixar aqui mensagem para mim. Então é isso, gente. A gente se conversa na próxima aula e tenha uma ótima semana. Qualquer coisa vocês vão me avisando, a gente vai conversando, tá ok? Abraço para vocês.